Existe um homem que o mundo ainda não conhece. Um homem que, quando aparecer, vai ser recebido com aplausos, com esperança, com alívio. Um homem que vai resolver conflitos que pareciam insolúveis, que vai falar com uma eloquência que nunca foi vista, que vai seduzir líderes, multidões e nações com uma facilidade assustadora. E esse homem pode estar vivo agora. Pode estar se preparando. Pode estar aguardando o momento exato em que o mundo estará desesperado o suficiente para recebê-lo de braços abertos. Fique comigo, porque o que vem à frente é uma das revelações mais perturbadoras que a Bíblia contém. E ela aponta diretamente para o tempo em que estamos vivendo. Antes de qualquer coisa, preciso que você entenda o que a Bíblia realmente diz sobre o anticristo. Porque existe muita confusão, muito sensacionalismo, muita distorção em torno desse tema. E quando você entender o que o texto realmente descreve, vai perceber que é muito mais assustador do que qualquer versão hollywoodiana já conseguiu retratar. O anticristo não é um monstro com chifres. Não é uma figura obviamente maligna que todos vão imediatamente reconhecer como perigosa. A Bíblia descreve um ser humano extraordinário, de uma inteligência e um carisma sem precedentes, que vai enganar o mundo inteiro precisamente porque vai parecer a solução para todos os problemas. O prefixo anti em grego não significa apenas contra. Significa também em lugar de. O anticristo não é apenas alguém que se opõe a Cristo. É alguém que se coloca no lugar de Cristo. Que imita Cristo, que faz uma contrafação tão convincente que, como Jesus disse em Mateus capítulo 24, se possível, até os eleitos seriam enganados. Segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 chama ele de o homem da iniquidade, o filho da perdição. Daniel capítulo 11 o descreve com uma precisão que vai te deixar perturbado. Ouça cada palavra, o rei fará o que quiser, exaltar-se-á e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses dirá coisas espantosas, e prosperará até que se complete a ira, porque o que está determinado se cumprirá. Ele vai fazer o que quiser. Vai se exaltar acima de tudo que é chamado de Deus. Vai prosperar. Vai ter sucesso. Por um tempo. E Daniel capítulo 8, versículo 25 acrescenta algo que é perturbador demais para passar em branco. Pela sua perspicácia fará prosperar o engano na sua mão. Sua principal arma não é a força bruta. É a inteligência. É o engano exercido com maestria cirúrgica. Agora ouça o que vou dizer, porque isso vai mudar a forma como você lê as notícias. O mundo está sendo preparado para receber o anticristo. Não através de propaganda aberta. Através de condicionamento gradual. Através da criação de condições que vão fazer sua chegada parecer não apenas lógica, mas necessária, urgente, providencial. Pense no estado atual do mundo. Conflitos que não têm solução diplomática. Uma crise climática que assombra gerações inteiras. Desigualdade econômica que alimenta instabilidade global. Ameaças nucleares que voltaram a ser conversas sérias entre nações. Pandemias que mostraram a fragilidade da civilização humana. Inteligência artificial que está transformando o mundo mais rápido do que qualquer instituição consegue processar. O mundo está clamando por um líder. Por alguém que tenha respostas quando todos os outros estão perdidos. Por alguém com autoridade moral e intelectual para unir o que está fragmentado. Por alguém que pareça diferente de tudo que veio antes. A Bíblia diz que esse alguém virá. E que o mundo vai correr para segui-lo. Daniel capítulo 11 descreve o anticristo com detalhes que nenhum outro livro da Bíblia iguala em profundidade. E há algo nessa descrição que é especialmente perturbador para o tempo em que vivemos. O versículo 37 diz: não se importará com os deuses de seus pais, nem com o desejo das mulheres, não se importará com Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Ele não vai ter a religião de seus ancestrais. Vai ser um homem que está acima de qualquer sistema religioso tradicional. Em uma era onde a religião institucional está em colapso em grande parte do Ocidente, onde o secularismo avança, onde as pessoas buscam espiritualidade sem fronteiras denominacionais, um líder que esteja acima de todas as religiões vai parecer inclusivo, progressivo, capaz de unir o que as religiões sempre dividiram. Ele não vai parecer religioso. Vai parecer transcendente. Mas existe algo ainda mais específico que a Bíblia diz sobre como ele vai conquistar o mundo. E é aqui que você precisa estar muito atento. Apocalipse capítulo 13, versículo 2 diz que o dragão, que é Satanás, vai dar ao anticristo seu poder,
o seu trono e grande autoridade. O que isso significa na prática? Que por trás do carisma humano vai existir uma força sobrenatural de persuasão, de sedução, de engano, que vai além de qualquer talento natural. O apóstolo Paulo diz em 2 aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 que a vinda do anticristo será segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e milagres de mentira. Sinais. Milagres. Coisas que as pessoas vão ver com os próprios olhos e que vão parecer sobrenaturais, divinas, irrefutáveis. Em um mundo que deseja desesperadamente ver algo sobrenatural genuíno, um homem que opere sinais e prodígios vai ter uma credibilidade que nenhum argumento intelectual vai conseguir abalar. Agora prepare-se pelo que vem à frente, porque vou conectar algo que vai te fazer ver a realidade atual com outros olhos. A Bíblia diz que o anticristo vai resolver o problema do Oriente Médio. Vai fazer um acordo de paz que vai incluir permissão para a construção do terceiro templo em Jerusalém. E esse acordo vai ser tão impressionante, tão historicamente sem precedentes, que vai consolidar sua autoridade global de uma forma que nenhum outro líder jamais teve. Pense no que isso significa. O problema israelense-palestino é considerado pelos diplomatas mais experientes do mundo como insolúvel. Presidentes, primeiros ministros, secretários-gerais da ONU tentaram por décadas e falharam. Acordos foram feitos e rompidos. Guerras eclodiram e recomeçaram. E então vai aparecer um homem que vai resolver isso. Que vai encontrar a fórmula que todos os outros perderam. Que vai sentar com israelenses e palestinos, com judeus e muçulmanos, com o Ocidente e o Oriente, e vai produzir um acordo que vai parecer um milagre diplomático. O mundo vai chamá-lo de pacificador. Pode ser que até receba um prêmio Nobel da Paz. Mas existe uma dimensão do anticristo que a maioria das pessoas jamais considerou. Uma dimensão que, quando você enxerga, muda completamente a forma como você pensa sobre esse tema. O anticristo não surge do vácuo. Ele é o produto de um processo espiritual longo, de um endurecimento coletivo da humanidade, de uma rejeição gradual e crescente de Deus que prepara o terreno para que sua mentira seja recebida como verdade. João diz em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 18, é a última hora, e, como ouvistes que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Muitos anticristos. No plural. Ao longo da história, figuras que prefiguraram o anticristo final foram surgindo. Nero, Antíoco IV Epifânio, Hitler, Stalin, Mao, cada um com características que apontam para o que virá na sua forma mais completa e mais terrível. O espírito do anticristo não começa com o anticristo, começa muito antes. E vai crescendo, ganhando força, moldando culturas e gerações, até que o recipiente humano definitivo apareça para manifestá-lo em sua plenitude. E aqui está algo que vai te deixar sem ar se você realmente parar para pensar. Existe uma tecnologia emergindo agora que nunca existiu antes na história humana e que vai colocar nas mãos de um único indivíduo um poder de influência sobre mentes e corações que nenhum líder histórico jamais teve. A inteligência artificial está transformando a capacidade de comunicação em uma escala sem precedentes. Um líder com acesso às ferramentas certas de inteligência artificial pode ter seu discurso traduzido em tempo real para qualquer idioma com sua própria voz. Pode ter seu rosto projetado em hologramas em qualquer lugar do mundo simultaneamente. Pode ter seus argumentos personalizados para cada cultura, cada nível de educação, cada sensibilidade emocional específica, com uma precisão que nenhum marqueteiro humano jamais alcançou. O anticristo vai ser o primeiro líder da história com acesso a essa infraestrutura. E com a adição de poderes sobrenaturais dados por Satanás, o resultado vai ser uma capacidade de sedução que vai ser praticamente irresistível para quem não tiver o coração firmado em Deus. Apocalipse capítulo 13, versículo 3 descreve algo que a maioria das pessoas lê sem entender o impacto total. Diz que uma das cabeças da besta pareceu ferida de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra maravilhou-se com a besta. Uma ferida mortal que foi curada. Uma morte aparente seguida de ressurreição. Uma imitação direta e deliberada da ressurreição de Cristo. Porque Satanás não tem criatividade. Ele só falsifica. E sua falsificação definitiva vai ser imitar o sinal mais poderoso que Cristo jamais deu, a vitória sobre a morte. E o mundo vai se maravilhar. Vai adorar. Vai dizer: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Quando um homem parecer ter voltado da morte,
O ceticismo humano vai desabar. As defesas vão baixar. E o engano vai se completar. Mais à frente vou dizer algo que vai te assustar ainda mais. Mas antes, preciso que você entenda algo sobre o tempo em que vivemos. Os teólogos que estudaram as profecias do Anticristo ao longo dos séculos identificaram uma série de condições que precisariam estar presentes para que ele pudesse aparecer. Condições que, até poucas décadas atrás, simplesmente não existiam. Precisaria existir um governo global ou ao menos uma estrutura de governança global suficientemente desenvolvida para que um único líder pudesse exercer autoridade sobre todas as nações. As Nações Unidas, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a Organização Mundial da Saúde e outros organismos supranacionais criaram exatamente essa estrutura nas últimas décadas. Precisaria existir um sistema financeiro global integrado que pudesse ser controlado centralmente. A globalização financeira criou exatamente isso. Precisaria existir tecnologia de comunicação que permitisse que um único homem fosse visto e ouvido por toda a Terra simultaneamente. A internet e os satélites criaram exatamente isso. Todas as condições que eram impossíveis há 100 anos existem hoje. O palco está montado. O roteiro está escrito. O ator principal ainda não entrou em cena. Agora ouça o que vou dizer com muita atenção. A Bíblia não diz que o Anticristo vai aparecer em um período de caos total. Diz que ele vai aparecer em um período de aparente estabilidade, de esperança renovada, de crença de que os grandes problemas estão sendo resolvidos. Ele não vai ser percebido como uma ameaça. Vai ser percebido como um salvador. Daniel capítulo 8, versículo 25 diz que pela paz destruirá a muitos. Pela paz. Não pela guerra. Não pela força. Pela paz. Pela ilusão de paz. Pelo acordo que parece resolver tudo, mas que é na verdade a isca mais perigosa já lançada para a humanidade. E esse é o engano mais sofisticado de toda a história. Porque é muito mais fácil se proteger de um inimigo declarado do que de alguém que parece seu melhor amigo. Existe algo sobre a identidade do Anticristo que gera debate há séculos entre estudiosos. De onde ele vai vir? Qual será a sua origem nacional, étnica, religiosa? Daniel capítulo 9 fala sobre o povo do príncipe que há de vir, que destruiu Jerusalém e o templo. Historicamente, foi o Império Romano. Isso levou muitos estudiosos a concluir que o Anticristo virá de alguma forma do contexto do antigo Império Romano, o que geograficamente corresponde à Europa ou ao Mediterrâneo. Outros apontam para Daniel capítulo 8, que descreve um pequeno chifre surgindo da região que corresponde ao Oriente Médio, levando à possibilidade de uma origem islâmica ou do Oriente Médio. Outros ainda apontam para a passagem de Daniel que diz que ele não se importará com o Deus de seus pais, sugerindo alguém que rompe com qualquer tradição religiosa familiar. Não sabemos. E qualquer pessoa que diga que sabe com certeza está além do que a Bíblia revela. Mas o que sabemos é que ele vai ser convincente para judeus, para muçulmanos e para o mundo secular ao mesmo tempo. Isso por si só é extraordinário. E pode estar tomando forma agora, em algum lugar, de uma forma que ainda não reconhecemos. Segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 e 7 revelam algo que é fascinante e perturbador ao mesmo tempo. Paulo diz que há algo que detém o Anticristo, algo que o retém, que impede sua manifestação no tempo atual, e que quando esse algo for removido, o ímpio será revelado. Os estudiosos debatem o que é esse retentor. Alguns dizem que é o Espírito Santo operando através da Igreja. Outros dizem que são as estruturas de ordem moral e governamental que ainda contêm o caos. Outros dizem que é a presença do povo de Deus no mundo. Mas o ponto que interessa é esse: existe algo agora que está segurando, que está retendo, que está impedindo que ele apareça antes do tempo certo. E quando esse retentor for removido, a manifestação será imediata. Isso significa que o Anticristo pode estar plenamente preparado e aguardando. Pode estar pronto. Pode ser que a única coisa que separa o mundo de sua revelação seja a remoção daquilo que o retém. Agora deixa eu te dizer algo que poucos ousam dizer diretamente. O sistema que o Anticristo vai liderar já está sendo construído sem ele. A infraestrutura de controle financeiro, de vigilância global, de governança supranacional, de manipulação de informação em escala planetária, tudo isso está sendo erguido por pessoas que não têm consciência de que estão preparando o trono de alguém. Não é uma conspiração consciente.
É algo muito mais profundo e muito mais perturbador. É a convergência natural de sistemas humanos guiados por um espírito que opera por trás das instituições, que empurra a história em uma direção específica, que prepara o palco para o momento que foi profetizado há milênios. Efésios capítulo 2 chama Satanás de o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele não precisa que as pessoas saibam que estão servindo a seus propósitos. Ele só precisa que elas continuem fazendo o que estão fazendo. E é aqui que a profecia se torna pessoal de uma forma que você não pode ignorar. João diz em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 2 e 3, Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e que já está no mundo. Já está no mundo. Esse espírito não é futuro. Ele já opera. Já influencia. Já molda pensamentos, culturas, sistemas de valores. E quem não tem o discernimento que vem do Espírito Santo não consegue reconhecê-lo. Isso significa que a batalha contra o anticristo não começa quando ele aparecer. Já começou. Já está sendo travada. Em cada coração que escolhe a verdade ou a mentira. Em cada mente que se rende a Deus ou se fecha para Ele. Mas em meio a toda essa sombra, existe uma luz que o Apocalipse não deixa apagar. O reinado do anticristo tem prazo de validade. Daniel capítulo 7, versículo 25 diz que ele terá poder por um tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. 1260 dias. 42 meses. A Bíblia repete esse número de formas diferentes em diferentes livros, como se Deus quisesse garantir que ninguém esquecesse. O anticristo tem um prazo. E no fim desse prazo, Daniel capítulo 7, versículo 26 diz, Mas o juízo se assentará, e lhe tirarão o domínio, para que seja consumido e destruído até ao fim. E Apocalipse capítulo 19 descreve o retorno de Cristo, os exércitos do céu, e o anticristo sendo capturado e lançado no lago de fogo. O maior vilão da história humana vai ter o fim mais abrupto e mais definitivo que qualquer ser humano já teve. E vai ser pelo julgamento daquele a quem tentou imitar e substituir. Agora a pergunta que importa. Se o anticristo já pode estar vivo. Se o palco já está montado. Se o retentor pode ser removido a qualquer momento. Se o sistema já está sendo construído. O que isso diz sobre o tempo em que você está vivendo? Diz que você está em um momento que gerações inteiras de crentes desejaram entender e não conseguiram. Profetas oraram para ver o que você está vendo e não viram. E você está aqui, neste momento específico, com acesso à palavra de Deus, com acesso à revelação profética, com a oportunidade de entender o que está acontecendo e de escolher de que lado quer estar. Essa não é uma responsabilidade pequena. É imensa. A Bíblia não revela o anticristo para que as pessoas vivam em terror. Revela para que as pessoas sejam sábias. Para que não sejam enganadas. Para que quando o engano aparecer com toda a sua força sedutora, aqueles que conhecem a palavra de Deus possam reconhecê-lo pelo que ele é. Jesus disse em João capítulo 10, As minhas ovelhas ouvem a minha voz. O antídoto contra o engano do anticristo é conhecer tão profundamente a voz de Cristo que qualquer imitação, por mais convincente que seja, soe falsa para o seu coração. Isso não acontece automaticamente. Requer decisão. Requer busca. Requer um relacionamento real, cotidiano, profundo com aquele que é a verdade, o caminho e a vida. Se você chegou até aqui, o seu coração foi tocado por algo que vai além de curiosidade. Você sentiu o peso de uma realidade que o mundo está tentando ignorar. Uma realidade que é ao mesmo tempo aterrorizante e urgente. Não feche esse vídeo e volte para o piloto automático da vida cotidiana. Deixa essa mensagem fazer o trabalho que ela veio fazer. Questiona. Busca. Abre a Bíblia. Encontra o Deus que escreveu o final da história antes mesmo que ela começasse. O Deus que conhece o anticristo pelo nome. Que sabe cada movimento que ele vai fazer. E que já preparou a resposta definitiva para cada um deles. Esse Deus também te conhece pelo nome. E está chamando você agora. Se inscreva no canal agora e ative o sininho, porque cada vídeo que publicamos carrega esse mesmo peso e essa mesma urgência. Deixa o like, porque ele ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam estar preparadas para o tempo que está chegando.
E compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, alguém que ainda está dormindo, alguém que precisa abrir os olhos antes que seja tarde demais. Eu vejo você no próximo vídeo.